Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Vamos corrigir hoje, gente, a página, as atividades de química. Ó, essas duas questões da página 45, a tia respondeu uma parte na explicação, certo? E a tia vai corrigir aqui o restante, tá bom? A tia nem cobrou as fotos de vocês nessa página 45, não. Mas vocês aproveitam para fazer, tá bom? Ó, para os elementos genéricos x, y e w, faça o que se pede. Letra A. Por meio da distribuição eletrônica, indique o grupo e o período a qual pertencem. Então, nós vamos fazer a distribuição, no diagrama de Linus Pauling. Primeiro, vamos fazer aqui do x. O x tem número atômico 4. Então, como é que fica a distribuição dele? 1s2 e 2s2. Vamos logo fazer a distribuição deles tudinho. Depois a gente determina o que eles querem, tá bom? Ó, o Y tem número atômico 17. Acabei repetindo aqui novamente. Ó, 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p5. E o W tem número atômico 26, né? Tia, eu não distribuí assim, não. Eu só coloquei só os últimos subníveis, tudo bem. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ó, o que nós queremos aqui na letra A? Nós queremos o grupo e o período, não é? O grupo, gente, é a família, tá? Grupo também é chamado de família. Então, grupo, vou chamar de G, tá? O grupo. O grupo aqui. O grupo, gente, ele é determinado. Se terminar em S, a família corresponde à quantidade de elétrons que nós temos aqui na última camada. Ó, quem é a última camada? A última camada é essa, né? Camada L, né? Ó, esse número aqui representa o período, que é a camada, e esse aqui representa a família, que no caso é o grupo, tá certo? Então, aqui nós temos, ó, do grupo 2, os elementos representativos. Grupo e o período. Período eu vou chamar de P, tá certo? Nas outras, pra gente não ficar repetindo o nome toda vez, tá bom? O período, gente, é representado, ó, pela última camada. Período e camada é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui, ó, no grupo 2. Aqui, período 2. Grupo 2 e período 2, né? Agora o Y. Ó, o grupo. O grupo aqui terminou em P. Então, você vai somar os elétrons da última camada, da camada de valência. 2 mais 5, 7. Família 7. Período terceiro. Certo? O W. Aqui, gente, a gente terminou em D, não é? Então, ele é um elemento representativo, tá? Quando ele é um elemento representativo, como é que você vai fazer? Não, ele não é um elemento representativo, ele é um elemento de transição, desculpa. Ó, terminou em D ou F, ele é um elemento de transição. Quando ele for um elemento de transição, você vai pegar os elétrons da última subnível e somar com os elétrons da última camada. Ó, então, o grupo aqui vai ser 2 mais 6. Esse 2 e esse 6.
Ele é do grupo 8, que eram as antigas famílias B, certo? E o período? O período é representado aqui pela última camada, certo? Quarto período, tá bom? Letra B. Classifique-os em representativos ou transição externa, né? Ó, o X terminou em S, representativo. Terminou em S ou P, ele é representativo. O Y também é representativo, né? E o W terminou em D, então ele é de transição externa, certo? A questão 2. Dadas as seguintes distribuições eletrônicas, determine para cada caso se pertencem ao átomo do elemento representativo de transição externa ou transição interna. Ó, aqui, gente, nós já temos a distribuição. Então, se terminar em D, transição externa, a tia vai usar as primeiras letrinhas para representar, tá bom? Ó, transição externa, terminou em S, representativo, em F, transição interna, e terminou em P, representativo também. Ó, a tia tá chamando o R de representativo, TE, transição externa, e TI, transição interna, tá bom? Agora vamos para a página 51, certo? Então, aqui, o que nós queremos saber na primeira questão, gente? Na tabela periódica atual, os elementos químicos estão dispostos segundo a ordem crescente de, né? Quem marcou a letra D, tá correto, certo? A nossa tabela periódica está organizada em ordem de número atômico, né? Muito bem. Questão 2. Os elementos que possuem na última camada. Pronto, aqui ele me deu, ó, já a distribuição, gente. 5S1, tal. Classificam-se respectivamente dentro dos grupos da tabela periódica como: letra A, alcalinos terrosos, falso, né? Porque 5S1 é alcalinos, terminou em S. Ó, família 1, família dos alcalinos. Então, a letra A é falsa. Ó, a letra B já tem possibilidade de estar certa, ó. Por quê? Porque aqui, ó, família 1, alcalinos. Aí vamos pro 2. Família, aqui no item 2, qual é a família dele? Família 6, ó. 6, no caso 16, né? Ó, aqui é a família 1, é representativo. Aqui, ó, família 6, que hoje nós chamamos de família 16, certo? Que é a família dos calcogênios. Família 2, aqui, ó, também família 6 ou família 16. E essa aqui, família 7 ou 17. Ó, família 1, alcalinos. Família 6 ou 16. Calcogênios. Família 2, alcalinos terrosos. E família 7 ou 17, a família dos halogênios, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver quem é que vai seguir essa ordem aqui. Alcalinos, calcogênios, calcogênios, alcalinos terrosos e gases nobres, né? Ou aqui, 2 e 6, 8, né, gente? Aqui é 8. Vale, onde foi que eu vi que isso aqui era 6, hein, gente? Falem alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, aqui, gente, ó, que é 8, família 18, família dos gases nobres, né? A tia cometeu aí um engano, tá bom? Então, vai ser a letra C, né? Letra C.
Questão 3. Vamos lá para a questão 3. Questão 3. Para um elemento químico representativo, o número de elétrons na camada de valência indica seu grupo e o número de camadas eletrônicas indica seu período. O elemento químico com distribuição eletrônica está situado na tabela periódica no grupo ou na família. Então, vamos aqui descobrir. O grupo é a família, Grupo ou na família. Que o grupo, que é 1, 2, 3, Aqui termina, gente, em P, então ele é um elemento representativo, certo? Então, você vai somar com esse aqui, ó, os elétrons do mesmo período. Você já sabe que é do quarto período, né? Se é do quarto período, então eu vou ficar entre a A e a D. Porque só elas que têm o quarto período, ó. As outras já podem ser eliminadas. Agora falta a gente saber que família é. Você vai pegar aqui, ó, o 5, o grupo. O 5 mais o 2, que é 7. Ou 17, né? Então, ó, quem marcou a letra D, acho que tá até marcado aí no nosso livro, nosso material. Pronto, muito bem. Agora, gente, nós vamos para a questão 4, Questão 4 diz assim: forneça o número do grupo e do período ocupado pelos elementos químicos, conhecendo seus números atômicos. Indique também se o elemento é representativo de transição externa ou transição interna. Então, nós vamos distribuir, primeiramente, para a gente poder saber. Ó, aqui vai colocar, gente, só as últimas camadas, tá bom? Ó, aqui o elemento químico que tem número atômico 16. A gente vai colocar só a última camada. 3S2 e 3P4, certo? Então, 3S2 e 3P4. Ele, ó, indique também se o elemento é representativo. Ele quer o número do grupo e o período, Então, o grupo, vamos lá para o grupo. 4 mais 2, 6. Grupo 16, Período terceiro. E ele é um elemento representativo. A gente tá colocando o R para representar, tá bom? Estão entendendo, Ó, aqui tá separadinho aqui, certo? Então, aqui é a distribuição, o grupo, o período e ele é representativo. Ó, R de representativo, tá certo? Eu vou escrever aqui, ó, o representativo. Tô chamando de R, tá bom? 19. Vamos fazer aqui a distribuição do 19. Eu vou colocar também, gente, só os últimos, tá bom? Ó. As últimas camadas, A última camada, 4S1, certo? Então, esse elemento, ele é do grupo 1, quando termina em S, é a própria quantidade aqui, ó. Ele é do grupo 1. Período, quarto período, que representa. E ele também é um elemento representativo, certo? 28. Vamos lá.
Vou começar aqui, ó, do 3S2, que é o que vai nos interessar. 3S2. 3P6. 4S2. E 3D8. Aqui, gente, eu vou colocar a resposta aqui embaixo, tá bom? Aí, da letra D, eu coloco aqui, tá bom? Porque não vai caber, né? Então, o grupo. O grupo, você vai pegar, como ele é um elemento de transição, ó, terminou em D. Você vai pegar os elétrons aqui do D e somar com os elétrons daquele que tem o mesmo período, ó. Então, o grupo aqui é o grupo 10, que eram antigas famílias B, tá bom? E o período? O período é a camada de valência, que é essa aqui, ó. Quarto período. Viu? E ele é um elemento representativo, não. Ele é um elemento de transição, né? Certo? Transição, o quê? Transição externa. Tá? Transição externa. Ok? E agora a letra D, a tia vai fazer aqui. Tá certo? Aqui embaixo, a letra D, ó. Letra D, a tia vai colocar só o finalzinho também. Tá certo? Ó, distribuição. Vai ficar 6S2, tô colocando na camada de valência. E 4F2. Ó. E terminou em F, gente, eu já sei que ele é o quê? Transição interna. Uma coisa muito importante sobre os elementos de transição interna, certo? Ó, do grupo, vamos botar aqui o grupo, né? Você vai somar, né? No grupo, todo elemento de transição interna está localizado nesse grupo, certo? Transição interna, você não vai somar nada. Eles sempre vão estar no mesmo grupo. Que grupo é esse? O grupo 3, tá? Que é aquela família, gente, que tem a tabela lá deitadinha, que é aqueles duas partes que são deitadinhas abaixo, certo? Então, ó, quando terminar em F, você já sabe que ele é do grupo 3, família 3, 3B, antigamente, tá bom? E o período, tia? O período é igual aos outros, ó. É a camada de valência, sexto período. E ele é de transição interna, tá? Tia vai chamar aqui de TI, igual a tia chamou na outra questão, tá bom? Muito bem. Questão 5, né, gente? A 5 azul. Ó, 5 azul, vamos puxar mais um pouquinho aqui o material, ó. As propriedades periódicas constituem-se na essência do estudo de classificação periódica. Na tabela periódica a seguir, os algarismos romanos substituem o símbolo dos elementos. Ó, aqui tem alguns elementos, né? Analisando a disposição desses elementos, indique o que se pede e justifique a resposta de cada item, né? Letra A. A ordem crescente de raio atômico para os elementos. Então, como é que a gente vai justificar? Nós vamos organizar aqui na ordem crescente. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro, crescente, do menor para o maior. Então, VI é menor. Ele vai crescendo, né? Que o IV, que é menor que o IX. Você não vai marcar essa questão aqui, tá bom? Algumas pessoas marcaram, tá? Letra B, nós vamos agora organizar em ordem crescente de energia de ionização, ó. 5 é menor que 7, que é menor que 2, certo? Agora, eletronegatividade, né? Vai ficar, ó, o I é menor
e 8, que é menor que 3. Algumas pessoas fizeram correto, tá? Letra D. Vai ficar 8 é menor que 3, né? E a letra E vai ficar, ó. A letra positividade é o contrário da letra negatividade. Estamos organizando em ordem crescente, do menor para o maior. Certo? Muito bem. Agora a questão 1 das atividades propostas, gente. Ó, relativamente aos elementos A, B, C e D da tabela a seguir, é correto afirmar que... Então, nós temos aqui a distribuição eletrônica em camadas, né, dos elementos, tá? E nós vamos agora analisar, né, gente? Analisar aqui para descobrir a resposta correta. Ó, quem marcou a letra D, né, acertou, tá bom? E a 2, né? A 2, quem marcou a letra A, acertou também, viu? Ele é um elemento de transição do quarto período da tabela periódica, certo? Na questão 3, gente, nós vamos classificar, né, em representativos ou transição, e indicar também o grupo da tabela periódica a qual pertencem, né? O grupo, tá? Então, ativa o R de representativo e o T de transição, tá certo? Ó, terminou em S, eu já sei que é representativo. E o grupo? Qual é o grupo? 1. O grupo 1, terminou em S. O item 2. Terminou em D, transição. O grupo, você vai somar aqui o 10 com o 2, ó, certo? Grupo 12, que era famílias B, antigamente, que a gente chamava. O item 3, terminou em P, representativo. Grupo, quando terminar em P, você soma, ó, 5 mais 2, 7. A família 7A, ela é quem? A família 17, né? Vou colocar aqui 7 entre parênteses. É a família 17, tá bom? Não existe mais essa nomenclatura antiga. A gente parece que tá pregado nela. E aqui, ó, terminou em D, novamente, a gente já sabe que é o quê? Um elemento de transição, né? Transição externa. Transição externa, vou dar um exemplo pequeno aqui. Transição externa. Grupo. Lembrando, gente, que o grupo das transição interna é sempre o 3, né? Grupo da transição externa, aqui, ó, você vai somar, né? 1 mais 2, 3. Eram antigas famílias B, tá bom? Muito bem. Questão 4. Questão 4, vamos ver quem foi que acertou, né? Depois de analisar os itens 1, 2, 3, 4 e 5, podemos concluir que quem marcou a letra D, certo? Quem marcou a letra D de dado, acertou, certo? Muito bem. Questão 5, né? Questão 5 também, vamos ver aqui quem foi que acertou. A questão 5, gente, ela também é para analisar, né? Então, depois de ter analisado todas as proposições aqui, quem tiver marcado a letra B de bola, acertou, tá bom? Parabéns. Questão 6. Relacione as frases a seguir com os elementos constantes na tabela periódica apresentada. Indica a sequência correta, né, gente? Que a gente vai
escrever, né, gente? Vai marcar a sequência correta aqui, né? A gente tem aqui a tabela. Tá aqui a nossa tabela aqui. E nós vamos, dentre os elementos, A, Y, D e E, o de menor energia de ionização, né? Qual é o de menor energia. E aqui a gente vai ver qual é a ordem correta, né? Então, gente, vamos analisar cada uma das proposições aqui na questão 6, que é para nós irmos eliminando aqui alguma questão, tá bom? Ó, aqui, dentre os elementos A, Y, D e E, o de menor energia de ionização. Então, dentre esses aqui, ó, a gente vai ver quem é que tem menor energia de ionização. Ó, então a gente sabe que ao longo dos períodos, a energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita. Então, dessa forma, né, para os elementos A, Y, D e E, qual é o de menor energia de ionização? Né, se ele cresce da direita, da esquerda para a direita, né, vai ser o A. Então, aqui, ó, o escolhido dessa proposição é o A. O que isso significa? Que nós já podemos eliminar a D e a E, porque a alternativa começa com o A. Então, vai ser uma dessas três aqui, ó. Então, nós vamos fazer aqui o segundo pontinho, né? Que é para ver quem é, né? Ó, diz assim. Tudo vai se basear por esses aqui, ó. Por esses 4 elementos, os elementos que estão aqui também, tá certo? Ó. O elemento que pertence ao terceiro período do grupo 15, né? Terceiro período do grupo 15. Vamos lá. Terceiro período. 1, 2, 3. Ó, terceiro período do grupo 15. Ó, primeiro, segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Olha quem é? O D. Olha só. Pronto, já matamos a questão, gente. Ó, primeiro é o A. E aqui, ó, segundo é o D. Então, a única alternativa que vai se encaixar ó, nas nossas duas descobertas é a letra B. Certo? Não precisou a gente analisar as outras questões, tá bom? A questão 7. O que diz aqui a 7? Diz assim. As configurações eletrônicas no estado fundamental dos átomos dos elementos E, X e Z são respectivamente. Aqui nós temos a distribuição, olha. Dos 3, o Z possui o maior potencial de ionização. Verdade, né? O item 1 é verdadeiro. Por quê, gente? O raio atômico numa família, ele aumenta com o aumento do número atômico, né? Isto é, de cima para baixo. Então, o item 1 é verdadeiro, certo? O item 1 é verdadeiro? Não, estamos na 7, né, gente? Mas tá certo, verdadeiro. A gente estava lendo, era a 8, gente. Desculpa, tá? A gente estava lendo, era a 8. Então, recapitulando. Dos 3 elementos, né? Z possui o maior potencial de ionização. Dos 3 elementos, Z possui o maior potencial de ionização. Verdade. Ele apresenta 8 elétrons na última camada de valência e ele é um gás nobre. Né? É o Z, ele é um gás nobre. Então, é verdade essa proposição aqui. Certo? Então, o item 1 é verdadeiro. Então, vai ficar entre a B e a E, né? A gente não sabe ainda, não dá ainda para ter certeza. O item 2. O item 2, ó, o raio atômico de E é o maior. Ó, o raio atômico de E é maior que o raio atômico de X. Verdade também, gente. E é metal alcalino X. E é metal alcalino
X é halogênio e Z é um gás nobre. Tá certo. Então, todas as alternativas estão corretas, certo? Muito bem. Agora sim, gente, vamos para a questão 8, tá? A tia tava fazendo a 8, né? Sem ter chegado lá. Agora que a gente vai para ela, viu? Em relação às propriedades periódicas, analisa as afirmações seguintes. Então, quem marcou a letra D de dado, acertou, certo? Então, meus amores, essa foi nossa correção, tá? Um beijão e qualquer dúvida, pergunte pra tia.